Deus, fala conosco, Pai, nesse momento agora, Pai. Nós já ouvimos a Tua direção na hora do louvor, na hora da oferta. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que não venha eu falar, Espírito Santo de Deus, mas que o Senhor fale em cada coração aqui pelo Teu poder e a Tua graça. Nos reveste, Deus, para ouvir, para ministrar, Senhor. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, Senhor, arranca fora todo ladrão da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a Tua voz nos direcionando e nos dando graça para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa com Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Senhor, tira todo ladrão da palavra em nome de Jesus, Pai. Opera com Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizer morrer os atos da carne, vivereis. Segura aí. Olha só, no versículo 11, o que ele fala? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. Então quem vai vivificar o nosso corpo é o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala assim, quem está vivificando a minha e a sua vida é o Espírito Santo. Então o que eu preciso fazer? Comunhão com o Espírito, para eu viver, para eu ter força, para eu ter capacidade, para as coisas acontecerem na nossa vida. Então nós dependemos do Espírito Santo. É Ele que vai vivificar a nossa vida, o nosso corpo. Aí ele fala assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito... É o versículo 13. Isso, obrigado. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então, se viverdes segundo a carne... olha só. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele está falando aqui num contexto. Só que eu quero trazer para outro contexto aqui. Ele está falando num contexto carnal, um monte de coisa aqui. Irmãos, quando fala viver segundo a carne, é a ideia da carne. Se viver de segundo a carne, morrereis. O que nós precisamos entender? Vamos abrir a mente. Às vezes, nós estamos longe de um monte de coisa que se diz da carne. Você fala assim, não, eu estou longe disso, eu estou longe de outras coisas. Mas a gente precisa abrir a mente. Por quê? Porque tem coisa que é da carne, que é pecado também, que vai nos matar. E às vezes é no falar, às vezes é no pensar. Então o que ele está falando? O que eu quero trazer para nós? Que eu não posso seguir a ideia da minha carne, seja de qual for a natureza, seja de coisa grande ou de coisa pequena. Não siga a ideia da carne, porque assim, presta atenção. O que você, quando a gente vai pegando um pouco de, assim, vai pegando conhecimento, porque a gente tem a ferramenta, né? Você pode ficar vendo aqueles vídeos idiota do TikTok, eu não tenho ainda esse negócio, mas do Instagram, pode ter um monte de vídeo lá do idiota, não tem? Se você colocar, você fica quantos minutos? Se deixar? Você nem vê passar. Mas tem um monte de informação boa também, tem um monte de gente boa que está aqui dentro também, que traz informação boa. Olha só, ele está falando assim, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Olha só. Tem um alimento que vende
num lugar lá no shopping. Aquele amarelinho lá, do potinho lá. Que a gente gosta retado. O Pedro gostava muito daquilo. Irmão, aquilo lá nem batata é aquilo. Quando eu vi um médico falando, o tanto de bugiganga que tem lá, e ele vai falando um monte de nome difícil lá, um monte de coisa que tem. Mas você come aquilo, não dá vontade de você comer um pote cheinho. Dá. Por quê? E tá falando de pecado aqui? Não tá. Mas mata. Mata. Porque já foi criado para quebrar o nosso sistema de vontade e ir lá e comer. Um biscoito recheado. Meu Deus do céu, lá em casa nem tá comprando. Se ele comprou dessa vez, acho que comprou uns 2 pacotinhos lá. Para não... Irmãos, você come... Tinha só 3, né? Aí o Pedro abriu, aí eu nem tinha visto. Aí eu fui lá, comi um, comi o outro. Mas faz bem? Não. Eu saí por aí falando mal de alguém? Não. Comi lá o biscoito. Mas vai fazer mal, irmão. Sabe o que acontece? Não é só... Eu estou citando um exemplo disso aqui para a gente ser mais apurado em algumas coisas que Deus tem para a nossa vida. Tem ideia que parece que não vai ofender nada, mas ofende lá na frente. Tem coisa que ele fala assim, ó, porque se viver de segundo a carne, morrereis. A nossa carne tem ideias doidas, ideias fora do comum. Então eu não posso viver segundo a carne. Mas eu só vou conseguir, o que eu quero trazer para nós é isso. Mas eu só vou conseguir acabar com as coisas da carne se eu andar no Espírito. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Eu preciso e você precisa estar ligado com o Espírito Santo de Deus para vencer essas coisas, senão a gente não vai conseguir. E o mais engraçado é que quanto mais você vai adquirindo conhecimento, você fala assim, eu estou falando de alimentação, mas tem outras coisas, né? Outras coisas, roupa, falar, enfim, são coisas da carne. Roupa, né? Um monte de coisa. Mas o que ele está falando? Se viver de segundo a carne, morrerei. A nossa carne só quer coisa maluca. Se você falar assim, para sua carne, sozinho. Carne, eu estou pensando agora em fazer uma caminhada lá no parque. Dar 10 voltas. Um horário oportuno, né? Não agora, né? Mas um horário oportuno. Dar 10 voltas no parque. Meu amigo, você acha que a sua carne vai querer? Não vai. Não vai. Não vai querer, mas de jeito nenhum. Não vai. Mas se viver de segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificarei as obras da carne. É pelo Espírito. Irmão, o que eu quero trazer para nós? Nós precisamos pegar na mão do Espírito Santo e deixar ele nos conduzir. Eu estou dando esse exemplo de alimento aqui porque é uma coisa mais comum. Mas existem várias coisas que a gente vai seguindo no rumo da carne e fala assim, Jesus Cristo. Às vezes fala uma coisa sem pensar. Fala, não, peraí. Eu não deveria ter falado aquilo. Não deveria ter tomado tal atitude. Por quê? Se viver de segunda... não tem gente que a pessoa, às vezes, o diabo dá uma ideia na carne da pessoa. Vai lá e furta tal coisa. Mas não fala que lá vai ter um cara armado e vai dar um tiro e vai matar. Não fala, o diabo não vai falar isso. Vai pôr a ideia na carne da pessoa, ela vai lá, toma atitude. Não, vai lá e faz tal coisa. Irmãos, o que eu quero trazer para nós? Pega na mão do Espírito Santo. Nós somos tão fracos, tão falhos, tão errantes. Aí Deus vai nos conduzindo e a gente só vai conseguir se a gente deixar Ele conduzir a nossa vida. Não tem como. Não tem negociação que a gente vai fazer que o diabo já está assim, ó. O diabo já está com a caneta na mão para você assinar. Você fala assim, Jesus, essa caneta não é o Senhor não, é o diabo. Não. Tem coisa que... E tem coisa
que é uma questão de renúncia. Não, filho, dá não. Eu vou perder. Vai acontecer? Eu vou perder? Então tá, então eu vou perder, mas não vou assinar isso aí não, que vai me trazer, vai me prejudicar lá na frente. Às vezes a gente perde para não contrariar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, porque os dias estão cada vez tão próximos que você fala assim, Jesus Cristo, meu, é cada coisa. Tu já viu as coisas que tá tendo no nosso meio, no meio dos cristãos? A pessoa casa com outro lá, se envolve com outro, não é com a outra, é com o outro. O outro se envolve com o outro. E depois está lá cantando na igreja, ganhando, vendendo um monte de CD lá para os crentes, tendo like, um monte de coisa. O outro casa com o outro se envolve com o outro. Não, o outro se envolve com a outra. O outro se envolve com o outro lá e tá tudo certo. O que eu preciso entender? Se viver de segundo a carne, morrereis. Vai dar morte. Não adianta lá na... mas não. Irmão, vai chegar a hora que os anjos vai vir, vai fazer a separação. Às vezes a gente vê cada coisa, você começa a ver assim, você fala assim, Jesus, e agora? Aí a pessoa é famosa, é conhecida, e Deus está começando a trazer um monte de coisa assim em evidência. Você fala assim, Senhor, me guarda. Você fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Porque, irmãos, a gente está aqui, mas o diabo está ali, pronto para tentar dar uma oferta, jogar a gente numa cilada, criar uma situação para fritar o nosso nome. Enfim, a gente está num mundo que jaz no maligno, o inimigo luta contra a nossa vida. A ciência já avançou, já tem uma empresa aí que está pagando um valor aí para colher a íris, a informação da íris do olho. Até o pastor lá, Martini, lá que estava falando, para colher as informações da íris, porque a informação do olho vai do sistema de computadorizar tudo. Já está criando, as moedas já estão sendo moedas digitais. Daqui a pouco, filho, você vai no lugar, pode surgir, pode chegar bem rápido isso aí. Daqui a pouco você vai no lugar, o cara, você fala assim, eu tenho tal profissão. Faz o seguinte, eu não tenho conta, porque o governo pode bloquear. Você vai trocar serviço por serviço. Você troca serviço por alimento ou por alguma coisa, tá cada vez mais próximo. Então o que eu preciso me cuidar? O que nós precisamos nos cuidar? Pegar na mão do Espírito para Ele conduzir as nossas vidas. Aí ele fala assim, porque todos que são guiados, versículo 14. Vou ler por aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho, eu sou filho. Deixa o Espírito Santo te guiar. Às vezes parece coisa... Não, mas não tem problema, tem. As coisas... É porque ficou tanta coisa bagunçada que todo mundo... Não tem problema não. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Vou por aqui. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O 16. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo pega eu e você e nos adota. Você vai lá, a pessoa que vai adotar uma criança, vai lá, escolhe uma criança e adota, pega como filho. Aí ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu e você... só vamos conseguir vencer as situações da vida e de tudo que está acontecendo mundialmente e no nosso pessoal
se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar. Irmãos, não tem como, a nossa força é pequena. E a gente entra em situação, quando você vê, você entrou numa situação, você fala, eita Deus, deixa eu pular para cá de volta. Aí Deus pega na sua mão, não, fica quieto, calma, estou conduzindo. Aí você fala, Jesus, e agora? E o mais engraçado é que muitas vezes nós vemos coisa na televisão e você fala, o Espírito Santo fala com você, tenho certeza que fala. Você olha uma situação, você vê uma pessoa que às vezes pode ter um nome conhecido, fala assim, mas eu não sei, eu não tive o conhecimento bíblico para entender isso. Mas eu acho que tem alguma coisa que não está certa. É o Espírito Santo comunicando com a gente. Aí depois a gente vai ler e você fala, nossa, não é que estava mesmo? Tinha uma bugiganga errada ali? O que eu preciso entender? Deixa ele pegar na minha mão. Pegar na sua mão e as coisas acontecer. Vamos continuar aqui. Ó, por que eu preciso andar com o Espírito? João 14, 26, citação. Só aqui no telão. Eu vou ler só o versículo só. Ó, mas o advogado, o Espírito Santo, ou Consolador, né? A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Quem vai te ensinar? É eu. Não, você vai estar num lugar lá numa hora que não vai ter eu, não vai ter ninguém, não vai ter outra pessoa para você perguntar. Eu vou perguntar para o Espírito Santo e ele vai te ensinar todas as coisas. Ele está falando que vai ensinar e vai fazer lembrar tudo que Jesus disse, tudo que está na palavra. Então ele vai nos ensinar. Chegou uma situação que você não sabe o que fazer, mantenha uma escolha e pergunte para o Espírito Santo na sua escolha que está fazendo. Preciso pegar na mão dele. Põe o próximo aí, citação. Romanos 8, primeiro. 8, 26. Tá, só virar a folha aí. Está aberto aí, ó. Vira a folha aí. Ó, Romanos 8, 26. Ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu estou falando com quem que ajuda a minha fraqueza. Dentro de mim e de você há muitas fraquezas, de todos os tipos. E ele que me ajuda na minha fraqueza, porque eu não sei nem orar como convém. E mesmo lendo, mesmo meditando na palavra, não sabemos orar como convém. É o que ele está falando aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou andar sozinho? Não. Pega na mão do Espírito Santo. Deixa ele conduzir. Deixa ele te ensinar. Senhor, estou fraco, Deus. O homem não falou lá? O homem não falou? Jesus. Ó, primeiro ele chegou meio com topete alto. Falou, Senhor, seus discípulos... Eu dei o meu filho para os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Aí Jesus já falou assim, meu filho, deixa eu dar uma na sua canela, porque você está achando que a culpa está em nós. Presta atenção. Falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. Aí ele falou assim, Senhor, verdade, né? Me ajuda na minha falta de fé, ou na minha pouca fé. Presta atenção. 2 Coríntios 3,18 fala que nós somos transformados de glória em glória, de glória crescente. Põe para mim, Pedro, eu não coloquei, mas você coloca aí, por favor. Ó, mas todos nós que somos, com a face descoberta, Jesus está nos vendo, quem é nós por dentro, contemplamos como por meio de um material esperado, como um espelho, a glória do Senhor. Você vê a glória do Senhor na sua vida. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, eu estou sendo transformado de glória crescente. Mas o homem não tinha fé para viver aquilo, para ver Jesus, os discípulos expulsando o demônio do filho dele lá, e ele ter na vida. Não, Jesus foi lá e acrescentou. Então eu sou transformado. Chega coisa que Deus vai me transformar, vai te transformar. Se você não venceu, você vai vencer em nome de Jesus. Mas ele vai te transformar para você. Por quê? Porque eu sou transformado de glória em glória, ou de glória crescente, que nem está
Essa versão é mais apurada, eu gostei muito dela. Então, você vai crescendo de glória crescente. Não vencia isso. Agora imagina só. Se a gente colocar 10, 20 anos para trás, no meu caso, né, 20, né? Você colocar para trás, você fala assim, nossa, 10 anos, 5 anos. Nossa, Jesus, como o Senhor já modificou a minha vida de glória crescente. Ele vai nos modificando e vai nos dando crescimento. Então eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida, fazer as coisas, deixar o Espírito Santo conduzir. E na maioria das vezes nós queremos perguntar, responder e tomar a decisão sem esperar a resposta, sem esperar a direção. Na maioria das vezes a gente faz isso. Aí depois acaba tendo uma continha para pagar, um resultado. Mas tudo com a misericórdia de Deus. Continuando aqui, vamos aqui. Números 9, versículo 17. Olha só. Por que isso acontece? Números, capítulo 9, versículo 17. Quando a nuvem... Rapidinho aqui. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Vai lá, 18. Vamos seguido, tá? De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampava. Permaneciam acampados durante o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam culto a Yahvé, a Deus, né? E não partiam. 20. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. Então acompanhavam segundo as orientações do Senhor. E também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. 21. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde, então eles contam o dia pela parte da tarde, né? Desde a tarde até a manhã, elevasse ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. Vai lá. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partia. O que acontece na nossa vida? Vamos trazer para a nossa vida. Olha só, o que Deus está criando? Filho, você vai fazer, eu vou fazer, vou tomar uma atitude. Deu errado. O que a gente faz? Peraí, vou prestar atenção no que Deus vai falar. Vou prestar atenção no que o Espírito Santo vai falar. Aí a nuvem se levantava. Se elevava. Se preparava para marchar. Ia e saía. Aí Deus vai criando coisas assim hoje, nos dias de hoje. Foi fazer um negócio, deu certo. Não quer dizer que tudo que a gente vai fazer que dá certo ou que dá errado é porque está ali no que Deus está falando, né? Porque a pessoa pode ser rica, fazer uma coisa e deu certo e tá em outro caminho, tá no caminho errado. O que eu preciso? O que ele está falando aqui? Tem dia que eu vou ficar num lugar de manhã e depois de tarde, fico de tarde, passa a noite, aí quando é de manhã, a nuvem já se levanta. Aí tem dia que a nuvem fica 1 ano, 1 mês. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você, filho? Eu estou conduzindo a sua vida. Deixa eu continuar conduzindo, só fica atento. Se vai levantar a nuvem ou não, fica atento na presença de Deus, naquilo que o Espírito Santo vai te orientar. Por exemplo, às vezes a gente vê o milagre na vida do irmão e o irmão não vê. Por exemplo, a vida da Eugênia. Um tempo atrás,
ela trabalhava pro lado de São Paulo e a mulher gostava dela, mas a mulher era meia doida. E ela falava, meu Deus, eu não vou sair de lá não. Meu Deus do céu, se ela soubesse que ela ia entrar no que ela está hoje, ela falava, meu Deus, eu tinha saído na mesma hora. Porque totalmente diferente, é honrada, é abençoada, deu até o testemunho aqui, que ganhou um celular. E a outra lá era boa, mas era meio temperamental. Aí você fala assim, Jesus, e eu não quero nem sair desse lugar. Não, Senhor, não quero sair não. Não vou pedir a conta, não sei o quê. E Jesus, e agora se eu pedir a conta, aquela mulher, que fulano é assim, não sei, eu estou nessa situação. Aí ele fala assim, filha, fique em paz, estou cuidando de você. Aí você fala assim, nossa Jesus, olha, eu estava lá. Aí agora passou um tempo, passou algumas etapas, né, na vida. A gente trata a parte profissional, né? Passou algumas etapas, Deus conduzindo e as coisas conduzindo. Vai chegar uma época, que não seja agora, né? Que as coisas podem mudar o rumo, né? Pode mudar, pode acontecer. Mas aí a bênção está na onde? A direção está na onde? Está lá? Não, não está. Eu trabalhava à noite. Nós oramos aqui um montão de tempo, ia de noite, não vinha no culto. Tem dia que não vem também, mas outra história. Vai não vinha, estava trabalhando. Jesus abençoa a Eugênia, Senhora, dá um trabalho para ela bom durante o dia. Tem os desafios desse agora? Tem, porque a gente está no mundo. Mas aí você fala assim, Jesus, o Senhor está conduzindo. Jesus, o Senhor está dando direção. Olha, fiquei lá 1 ano, fiquei lá 1 mês. Mas a nuvem está ali. Se a nuvem está, fique em paz. Ah, estou num lugar meio tenso, meio complicado. Mas a nuvem está lá? Fica lá, Deus quer me ensinar algo, quer te ensinar algo. Aí você fala assim, Jesus, é porque eu estou querendo pegar o controle, Senhor. Não aguento, Jesus. Jesus, eu não aguento entregar o controle na sua mão, Senhor. Estou com medo, não sei o que vai acontecer. Me dá aí, Jesus, o controle de novo. Não, filho, você está orando, você está clamando, eu preciso pegar o controle da sua mão. Não vai trocar o tempo fora da hora. Eu estou transformando de glória em glória crescente. Deixa eu conduzir. Ele fala assim, vou pegar o controle. Aí a gente quer toda hora pegar o controle. Entra em uma. Já andou. Quem é motorista e quem pilota moto, a coisa mais difícil que você tem é andar na garupa de outra pessoa. Mas não, você, ainda mais esses moleques novos de hoje em dia, é um desafio tremendo. E você tem que confiar. Você fala assim, meu Deus do céu, não. Por quê? Porque o controle não está na nossa mão. E o Espírito Santo fala, filho, eu vou ter que tirar o controle da sua mão. Vou fazer um negócio que não está no seu controle, que você não vai conseguir interferir, você não vai conseguir dar o seu jeitinho e tentar lá fazer um jeito, entrar pela porta, entrar por outro lado, conversa com não sei quem. Vou tirar o controle para eu mostrar que eu estou cuidando. A nuvem levantava, o que a nuvem estava fazendo? Filho, aprende a comunhão aqui, ó, a nuvem levantou, vamos marchar. A nuvem parou. Jesus, eu vivi essa situação agora, já estou mudando para outra. Senhor, já faz tanto tempo, nós estamos aqui clamando e eu não saí dessa situação ainda. A nuvem não levantou, mas se a nuvem está e está desafiador, mas a nuvem continua. Está em paz. Não tem nuvem de Deus, não tem presença de Deus, arregala o olhão, abre os ouvidos para ouvir a palavra, para tomar direção. Porque a presença de Deus vai estar conosco mesmo em situações de desafio. Eu preciso entender isso. Que eu e você, nós vamos passar por desafios. E isso daí é até a gente morrer. Ou Jesus voltar antes, né? Que eu acho que pode acontecer logo. Vamos passar, não tem como.
Então ele tem que falar para nós assim, ó, fica esperto na nuvem, fica esperto na minha presença, sentiu paz, sentiu tranquilidade, paz de Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Ó, sejam conhecidas todas as suas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Falei com Jesus, automaticamente recebi a paz. O desafio passou? Não, mas eu recebi a paz, porque eu falei com Jesus. Quer dizer o quê? Você está passando lá por uma ponte, lá embaixo tem um abismo. Falei com Jesus, Deus vai segurar a ponte, eu vou passar. Eu posso passar com medo, posso passar com medo, não sei como é que eu vou passar, mas eu recebi a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardou meu coração. Por quê? O Espírito Santo está conduzindo, está dando direção. Então fica de olho na nuvem, pega na mão do Espírito Santo. Continua aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo 1, 22. Aí a gente já pula para o próximo capítulo, para o 2:1, tá? Já pula para o outro capítulo. Ó. Certo dia, entretanto, ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nasceram aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as meninas deixarei viver. Presta atenção. Segura um pouquinho lá no 22. Olha só. Qual que é a condição aqui? Vai matar todos os meninos. As meninas vai deixar viver. Surgiu o desafio. É no dia do desafio que eu vejo a manifestação de Deus, que você vê a manifestação de Deus, vê o cuidado de Deus, a estratégia do Espírito Santo. Você fala assim, Jesus, eu sabia que tinha que resolver duas questões. Acertei em uma, a outra foi também. Eu falei, Jesus, glória a Deus. O Senhor está cuidando, está cuidando. O que aconteceu aqui? O faraó ordenou que vai matar todos os meninos. Aí as mulheres que estavam com filho menina falou, e agora, Senhor? O que a gente faz? Estamos aqui nessa terra. E agora? O que vai fazer? Ó, mata todos, joga todo no rio Nilo. Versículo lá, o outro, do 2:1. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, o qual concebeu e deu à luz a um menino. Vai morrer o menino. E agora? Vai morrer. Só se Deus deixar. Vai morrer se Deus deixar morrer. Vendo que era bonito e saudável, e escondeu por 3 meses. Ainda conseguiu dar uma estratégia natural por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, presta atenção. Você está entendendo aqui? A gente está vendo a situação de um versículo para o outro. Mas a mãe tinha que pegar um cestinho e pôr o filho dela. Isso aqui a gente está falando de Moisés. Ela tinha que... Olha só. Não é uma coisa de Deus, do Espírito Santo que deu a direção para ela ali? Ó. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, desculpa, calafetou com betume e pinche e colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Você está entendendo o que ela fez? Agora, imagina só. Eu duvido. Eu vou falar de quem eu conheço. Eu duvido que a Sueli ia pegar o menino e pôr no cestinho e soltar. Ela morria junto. Mas não soltava. Não. Irmão, eu também não ia soltar, não. Eu ia pegar uma direção de Deus. Por quê? A gente não sabe. A estratégia de Deus é diferente. O que ela fez? Betumou com picho, colocou dentro do seu filho e soltou entre os juncos à beira do rio. Vai lá. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Deve ser a Miriam, eu acho. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio.
Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu a filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu a jovem e chamou a própria mãe da criança. Você está entendendo? Às vezes, nós imaginamos como que vai acontecer, mas o Espírito Santo já sabe o que vai acontecer. Aí ele deu a estratégia parece fora do comum. Parece que não faz sentido eu pegar e colocar o pai da menina, o pai da princesa lá do faraó, da filha do faraó, o pai dela tá mandando matar todos os hebreus. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, põe um betume aí, põe ele no cestinho e deixa ele lá na mão da filha do faraó. Você já imaginou? Ele tá mandando ir lá. É coisa fora do comum. Mas o cuidado de Deus não faz sentido para nós, porque nós olhamos de maneira natural. E Ele vai dar estratégia sobrenatural para que nós possamos viver o milagre dEle. Mas eu preciso confiar. Aí sabe o que eu preciso fazer? Essa foi você e eu olhando pela estratégia que a gente recebe de Deus. Quando você vai tomar uma decisão, Deus vai lá e fala assim, ó, vou te dar essa ideia, parece que você vai, não, continua crendo, não vai desmoronar nada, não vai perder nada. Colocou o menino lá, as mulheres estavam andando lá, a outra entrou para tomar banho no rio lá, quem viu foi só ela. As outras não viu, as outras servas lá não viu, ela viu. Aí a irmã dele, ó, quer que eu vou buscar lá uma hebreia para dar de me amamentar? Aí a mulher teve ordem para cuidar do próprio filho. Quem assinou foi Deus. Quem colocou a mão foi Deus. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso sair dessa ótica e olhar na ótica do cesto. Faz de conta que você é criança. E não dá para você se mexer lá no cestinho. O rio vai te levando. Mas o rio está sendo conduzido por Deus. Quem está te conduzindo é Deus. É o Espírito Santo que está conduzindo. É Ele que está fazendo. As coisas estão acontecendo. Aí você fala assim, Jesus. É mesmo, né? Então eu tenho que ficar que nem uma criancinha dentro do cestinho? É. Fica que nem uma criancinha dentro do cestinho. Mas aí eu vou ficar como? Obedecendo. Como é que é uma criança? Fica ali fulano. Bebezinho, né? Bebezinho, né? Os maiorzinhos você tem que falar com bastante carinho e amor, né? Com eles, os maiores. Bastante carinho e amor. Pode ter alguma coisa de persuasiva para que eles entendam também. Mas a gente vai falar com bastante carinho e amor. Mas um pequenininho, bebezinho, 3 meses, né? 3 meses a idade do Moisés aqui, não tem o que fazer. Tá lá, ó, vê uma folhinha, vê uma borboletinha assim, dá uma risadinha, olha uma folhinha caindo aqui em mim, ele dá uma risadinha e tá lá conduzindo. Quem está conduzindo é Deus. Deixa Ele conduzir. As coisas vão acontecer. O Pai está cuidando. Não está solto por aí, largado, não. Deus está cuidando. Ele não falou que cuida do passarinho? Quanto mais de nós. Então eu preciso entender, ó, pego na mão do Espírito Santo, deixa Ele me conduzir. Eu sou filho, Ele me deu a capacidade de ser filho, eu vou conseguir vencer as ideias da carne, é isso que eu quero trazer. Por quê? Porque muitas vezes surgem situações que é contrária à nossa carne, mas eu só vou conseguir entender e viver e vencer deixando o Espírito Santo conduzir. E como é que isso acontece? Como é que vai acontecer isso? Mateus 6, versículo 6, olha só, olha o que ele fala para mim e para você. Ó, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto,
e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Quem vai trazer a recompensa para mim e para você é o Pai, porque eu estou em comunhão. É Ele que vai me dar a recompensa. É Ele que vai dar direção. Aí ele fala assim, ó, orarás a teu pai que vê, ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A recompensa está aí, por quê? Porque eu fui falar com Deus em secreto. E aí ele trouxe coisas que estavam no secreto. Olha o que ele traz para mim e para você. Coloca lá no 6:11, o 2 Reis. 6:11 eu acho. Põe no 11, filho, por favor. Isso. Ó, o coração do rei de Arã ficou perturbado com isso e mandou chamar os seus servos. Ele interrogou: não podereis descobrir quem afinal está nos traindo a favor do rei de Israel? 12. Um dos seus servos ponderou: ó rei, senhor meu, ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta, presta atenção, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto do teu aposento. Meu irmão, eu entrei para falar com Deus no secreto, e Ele vai me mostrar o que eu preciso saber que está em secreto. Presta atenção. Ele vai trazer o que está em secreto. As coisas que estão em secreta, Ele vai trazer para nós. Mas aonde eu tenho que ir? No secreto. Um particular com Deus, em secreto. E aí Ele vai trazer as coisas que estão em secreto. O que o rei de Israel fez? O rei de Israel falou: é mesmo? Ele vai estar lá? Então tá bom, vou mandar tropa para lá. Aí toda hora o profeta falava, dava lá a orientação para ele. Por quê? Porque o Espírito Santo estava direcionando. Aí a gente já conhece essa parte que o menino lá não enxerga, não vê o mundo espiritual, ele vai lá, ora por ele e os olhos espirituais dele abrem. O que eu quero trazer para nós? Pega na mão do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai abrir os seus olhos espirituais. Ele fala assim, ó, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos, segundo o poder em que nós opera. Presta atenção. Toda vez que eu entro para o aposento, é a hora que eu falo: Espírito Santo, deixa eu pegar na sua mão. Pega na minha mão aqui, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas eu quero aprender mais um pouquinho. E o que é o secreto? É falar com Deus em particular. Aí Ele vai trazer aquilo que está no secreto, que eu e você precisamos saber para nos dar direção. Aí a gente entra lá e Ele vai fazer. É poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, segundo o poder em que em nós opera, irmão. Como a gente cresce de glória em glória, o poder de Deus vai crescer para eu conseguir viver aquilo. Por isso que o desafio às vezes dura um dia, porque eu já aprendi logo. Não tinha conta na escola, eu gostava de matemática. Tinha coisa que você falava assim, meio rapidinho você resolvia. Tinha outras que você ia lá, aí ia num amigo que tinha a cabeça mais ligeira, né? Ô fulano, você entendeu aí? Né? Tinha sempre tem, né? Aquela pessoa entendeu mais rápido. Você fala assim: ô fulano, me ajuda aí, eu não entendi direito aqui, como é que é isso aqui e tal. Aí você ia, a professora te explicava de um jeito, depois ia do outro. Por quê? Segundo o poder em que nós opera. Vai mandar eu soldar uma peça? Eu vou ter que aprender, porque não tem poder em mim para soldar. Como também não tem poder para fazer outras coisas. Mas aí o poder de Deus vai entrando segundo o poder em que nós opera. Aí vai capacitando, vai enchendo. Mas o que vai acontecer? Primeiro, eu só preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Ele. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?